Reinaldo, Coronel Lavvan mente à CPI, Exército tem de expulsá-lo já. Em razão das óbvias mentiras que o Coronel Lavvan contou aos congressistas, a reação se fez logo sentir. O deputado federal Duarte Júnior, do PSB-MA, apresentou uma notícia-crime ao Ministério Público do Distrito Federal contra o Coronel Lavvan por suposto falso testemunho durante seu depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, do 8 de janeiro. A ação ocorreu nesta terça-feira, dia 27 de junho. Segundo o congressista, o coronel teria distorcido o conteúdo de suas mensagens trocadas com Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, nas quais discutiam um possível golpe no país. De acordo com as mensagens encontradas pela Polícia Federal, o coronel solicitou a Cid que convencesse o ex-presidente a dar uma ordem de intervenção às Forças Armadas contra o resultado das eleições que consagraram Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. Em uma das mensagens, Lavvan afirmou: ele e Bolsonaro não têm nada a perder. Ele será preso e, pior ainda, na Papuda. No entanto, durante seu depoimento, o coronel alegou que os pedidos feitos a Mauro Cid se referiam a uma ordem de apaziguamento diante das manifestações golpistas, e não a um golpe de Estado. No entanto, essas justificativas não foram suficientes para sustentar sua versão diante das evidências apresentadas pela Polícia Federal. A senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI, afirmou que Lavvan ficou extremamente desconfortável e tentou fazer explicações que não se sustentavam na prática. O senador bolsonarista Marcos Rogério foi um dos mais críticos à postura do coronel Lavvan durante seu depoimento, e o acusou de mentir na CPMI. O senador afirmou que teria sido mais inteligente se o coronel tivesse exercido seu direito de permanecer em silêncio, ao invés de negar o teor das mensagens trocadas com Mauro Cid. Outros parlamentares da base bolsonarista, incluindo André Fernandes, também criticaram o militar ou o acusaram diretamente de mentir. Uma vez que o coronel estava sob juramento, essa conduta pode configurar crime, e é por isso que o deputado federal Duarte Júnior protocolou a notícia-crime no Ministério Público do Distrito Federal contra o coronel Jean Lavvan Júnior por suposto falso testemunho. Em vídeo, o jornalista Reinaldo Azevedo, um dos mais críticos jornalistas do governo fascista e golpista de Jair Bolsonaro, pede publicamente a expulsão do coronel do Exército Jean Lavvan Júnior. Assista a seguir. Mas nós temos coisas a falar daquela gente das catacumbas, da moralidade, da ética, da decência, da vergonha na cara. O coronel Jean Lavvan Júnior é aquele que foi flagrado, vocês se lembram, conversando com Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e dizendo, o presidente tem que fazer já, tem que intervir já. Lembra aquela coisa? Ele vai para Papuda, vai. Isso ele acertou. Ainda vai para Papuda. Mas ele queria golpe. Não há a menor dúvida de que era golpe o que ele queria. Mas, para usar a expressão, Vólio Bene, que eu adaptei de Oli Salomão, ele posou hoje de soninha toda pura. E dou parabéns ao Exército, num particular, porque tenho certeza, sem nem saber, eu não tenho informação, mas me parece óbvio que o Exército falou, não vai depor de farda, porque ele é militar da ativa. E nós vimos um coronel da PM do Distrito Federal preso que foi lá depor de farda, manchando a honra da instituição, da corporação. Eu acho que o Exército tomou a decisão e disse, de farda não vai. E ele estava de terno. Alguns números maior, vê-se que faltou ali o Menezes, meu alfaiate. Nossa, vai ter umas peças lindas que eu mandei fazer, vocês vão adorar. Hoje até fiz o teste. Tá um pouco grande, né? A hora de sentar, sempre precisa tomar cuidado para não fazer a cangoteira no paletó, aquelas coisas, né? Uma dica é, passa a mão por baixo do traseiro assim, segura o paletó com
com bumbum que não faz aquela ombreira, aquela pescoceira. Mas, enfim, chega de dicas de elegância, voglio bene. Né? Agora nós... Voglio bene que, aliás, você viu? Mudou o guarda-roupa, tá espetacular. Tá gostando, Larissa, né? então nem se fala. Tudo para vocês, queridos telespectadores, ouvintes, etc. Muito bem, vamos falar da Soninha toda pura. Vamos lá, vai. O coronel do Exército Jean Lawande Júnior afirmou hoje em depoimento à CPI dos atos golpistas que só esperava uma mensagem apaziguadora do ex-presidente Jair Bolsonaro. O militar da ativa diz que não defendeu o golpe de Estado no país. Mensagens reveladas pela Polícia Federal que Lawande Júnior trocou com o ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro, Mauro Cid, entre o fim do ano passado e o início de 2023 mostra Lawande Júnior pedindo a Mauro Cid que convença o então presidente a dar uma ordem ao Exército para uma intervenção militar. Questionado pela relatora da CPMI sobre esse assunto, a senadora Elisiane Gama, sobre o que seria essa ordem, Lawande afirmou o seguinte, vamos acompanhar. O senhor diz o seguinte: preciso falar contigo para confortar a revolta que está em todos nós. Quem mais? Quais outros colegas, por exemplo, do Exército, que compartilhavam juntamente com o senhor desse sentimento de revolta? O país, após o pleito eleitoral, com a vitória do presidente Lula, gostemos ou não, o país passou a ter ideias antagônicas. Havia dois grupos disputando, uns acreditando que a eleição foi legítima, outros não, mas as pessoas foram às ruas, foram à frente dos quartéis para pedir intervenção militar, as pessoas estavam insatisfeitas, e aquela comoção do país todo dividido, e não eram só as pessoas que estavam nos quartéis em todo o Brasil. A ideia minha, desde o começo, desde a primeira mensagem com o Tenente Coronel Cid, foi que viesse alguma manifestação para poder apaziguar aquilo e as pessoas voltarem às suas casas e seguir a vida normal. O presidente Bolsonaro, após o resultado das eleições, houve uma iniciativa de paralisação de caminhoneiros no país, em vários estados. E o presidente Bolsonaro solicitou a todos eles que cancelassem, que impedissem aquilo. Eles voltaram ao trabalho, desimpediram, liberaram as rodovias. Então a minha intenção sempre foi alguma atitude daquela época do presidente para que aquelas pessoas que estavam há quase um mês, porque a primeira mensagem foi trocada dia 30 de novembro, Isso. voltassem às suas casas, voltassem à normalidade. O Brasil precisava progredir. O senhor está mentindo. Não é? As conversas que vieram ao público, o senhor queria golpe. O senhor queria intervenção militar. O senhor deixou claro que bastava uma ordem e que não havia como não cumpri-la. Depois disso, o senhor expressa decepção por não ter havido a intervenção militar. É uma fala mentirosa e covarde, porque não assume, não admite aquilo que disse e que é de uma clareza solar.